Bom, hoje é a nossa primeira aula de banco de dados. Vou aproveitar essa disciplina para nós trabalharmos já o nosso projeto final, tá? O banco de dados, ele vai ser extremamente útil para o projeto final de vocês. Afinal de contas, o projeto final trata-se de um sistema completo, né, com banco de dados, com rotinas que são obrigatórias, como cadastro, consulta, relatório, alteração, exclusão, login com nível de acesso. Então, essas situações, todas elas são baseadas em banco de dados, né? Você vai fazer um cadastro, o cadastro do cliente, o cadastro que foi realizado precisa estar gravado em algum lugar para que você possa, posteriormente, criar uma rotina de consulta, uma rotina de relatório, uma rotina de alteração de dados, uma rotina de exclusão, a pessoa não quer mais, ou se você tem um sistema de controle de estoque, você quer excluir um item que parou de fabricar, não se utiliza mais, você tem essa opção de você excluir algum tipo de registro do banco de dados. Tá? Então, vou aproveitar essa disciplina para nós já irmos pensando no projeto final de vocês. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou precisar que vocês já comecem a fazer é pensar qual será o sistema que você vai desenvolver. Tá? A primeira coisa que você precisa fazer ao criar um banco de dados é determinar qual é o objetivo desse banco de dados. Eu não tenho como criar, eu posso criar o banco de dados e deixar ele lá vazio, mas para alimentar esse banco de dados, eu preciso pensar nas tabelas que eu vou criar dentro desse banco de dados, quais são os tipos de informações que serão armazenados nesse banco de dados, e também preciso pensar quais são as informações. Não é só o tipo de informação, também preciso pensar que informação eu quero guardar, que relacionamento eu vou criar entre determinadas informações, tá? Que é o chamado de relacionamento de tabelas. Tá? Então, nós vamos precisar pensar isso tudo. Por exemplo, você vai criar, nós criamos aí quem fez a disciplina de LP2 comigo, que foi Linguagem de Programação 2, que nós trabalhamos com PHP. Tá? E lá eu ensinei ao pessoal a estabelecer conexão com o banco de dados, criar banco de dados, criar tabela, cadastrar no banco de dados, consultar, gerar relatório. Então, todas essas aulas, para quem não estava presente ainda no curso, não precisa se preocupar. Todas essas aulas estão disponíveis lá no meu canal, tá? Tá salva com o nome PHP e MySQL. Salva com esse nome aí que está no chat, tá? Aí está dividido em 6 vídeos, tá? Então, PHP MySQL, hashtag parte 1, e aí você chamou o primeiro, ele já vai aparecer na sequência certinho para vocês poderem acompanhar direitinho. Então, lá eu vou estar ensinando a criar um banco de dados, a criar uma tabela no banco de dados, a como configurar os campos da tabela. Então, quem já puder ir assistindo lá no canal essa disciplina, né, já vai ajudar bastante a vida de vocês. Deixa eu perguntar, tem algum aluno novo nesse módulo?
Gabriel Vitor. Bom, seja bem-vindo, Gabriel. Como eu acabei de citar, todas as aulas, eu tenho um canal no YouTube, e todas as aulas são gravadas e disponibilizadas lá nesse canal, tá? Então, perdeu a aula por algum motivo, estava sem internet, Daniel Leite também. Deixa eu ver quem mais. Professor, pode tirar uma dúvida? Pode, claro. O projeto final vai ser só para o pessoal que vai se formar agora em agosto, né? Que eu tinha citado na última aula. Isso, então, olha só. O projeto final, todos vocês vão fazer essa disciplina. Todos que estão matriculados no curso vão fazer a disciplina de projeto final. Tá? Os que entraram agora vão ter a opção de fazer como ouvinte. Tá? Pode fazer como ouvinte, e no decorrer do curso, das outras disciplinas, eles terão até o final do período deles para apresentar o projeto final. Tá? Aqueles que se sentirem, como eu tenho todas as aulas gravadas no canal, aqueles que conseguem assistir às aulas, tiver tempo de assistir às aulas, pode tirar as dúvidas comigo por e-mail, pelo chat da plataforma, por WhatsApp. Eu estou sempre dando aí atenção para quem entra em contato comigo. Então, vocês podem acessar lá o canal, acompanhar as aulas. O que vocês vão precisar para fazer o projeto final? As disciplinas, vou colocar aqui, ó, Desenvolvimento Web 1, Desenvolvimento Web 1 e 2, tá? Está lá no canal. Vocês vão precisar de LP2, também está lá no canal, que é essa MySQL, PHP com MySQL, tá? Então, é só procurar no canal, principalmente essas 3 disciplinas, Desenvolvimento Web 1 e 2, LP2, tá? Que está como PHP, tem como LP2 e tem como PHP MySQL, tá? Então, tem das duas formas. A LP2 puro, ela não abrange o banco de dados. Já a PHP com MySQL abrange também o banco de dados. Então, a aula fica gravada. Eu acredito que a professora Vanessa, ela tenha gravado a aula no canal. Então, você vai entrar no canal da disciplina, LP4, aí lá na aula 1, quando você entra no chat, fica gravado, tudo que vocês escrevem aqui fica gravado no chat, é só você ir lá e verificar. Eu não sei se ela posta no canal do YouTube. Eu não sei se ela tem canal para postar, não sei. Ela gravou, professor. Mas ela posta no YouTube também? Isso daí eu não sei. Mas aí está gravado na plataforma, é só entrar lá no canal da disciplina dela, LP4, entra na aula 1, aí vai lá no chat que você vai encontrar o vídeo lá gravado, tá? Aqui, deixa eu só responder, o Gabriel perguntou qual a diferença entre PHP e Java. Olha, a diferença é mais de estrutura e sintaxe, né? Ambas são voltadas para o web, tá? Só que o Java você pode convertê-lo, né? Todos os sistemas desenvolvidos em Java, você pode converter para que ele rode em desktop. Basta você ter a máquina virtual Java instalada no computador, né? Que é o SDK. Se você tiver o SDK, você consegue rodar tranquilamente. Na plataforma Teams, a aula fica disponível por 20 dias, tá? No meu canal, tempo indeterminado, tá? Enquanto o YouTube não me derrubar, não me expulsar de lá, sem problema nenhum. Pode acessar lá à vontade, que eu não vou apagar as aulas, não, tá? O máximo que eu posso fazer, assim,
tem muita aula repetida, porque como eu gravo as minhas aulas, né, eu estou sempre dando aula para vocês à noite, o que eu posso fazer é, de repente, substituir um arquivo, mas, a princípio, ficam todas lá. Não pode usar o Java para criar? Não, pode sim. Inclusive, vocês terão uma disciplina comigo, que é desenvolvimento mobile, e nós vamos aprender a criar aplicativos, né, baseados na linguagem de programação Java. Por isso que vocês estão tendo Java agora. A LP4 era depois de mobile, aí eu pedi para inverter, para colocar primeiro LP4, para depois dar mobile, porque como mobile é toda baseada em Java, ela trabalha com duas linguagens de base, que é o Java e o Kotlin, né? Aí você pode escolher em qual linguagem que você quer programar o seu aplicativo, tá? Aí, como LP4 é Java, a linguagem de programação 4, e a linguagem que vocês vão estudar é a linguagem Java. Tá? Então, quando você vê LP1, LP2, LP3, LP4, são linguagens de programação que vocês vão estar estudando aí no decorrer das aulas, tá? Então, você consegue criar normalmente o aplicativo na web, uma aplicação para web, com a linguagem Java, tá? A gente vai fazer isso no próximo módulo. Bom, enfim, então, como eu estava dizendo, a gente vai tentar associar o máximo possível essa disciplina aos projetos de vocês. Então, primeira tarefa da disciplina é vocês já começarem a se organizar em grupos, ou em dupla, em trio. Como eu falei na aula passada, seria ideal que vocês trabalhassem com pelo menos 3 ou 4 por grupo, tá? Professor, 4 seria o ideal, diga. professor, poderia ser mais 4 grupos? Poderia ser o quê? Acho que 4 grupos. Mais de 4? 5 no caso? Até 5 é o máximo, porque senão alguém vai ficar sem fazer nada. Beleza. Porque vocês vão precisar. Aí vocês podem dividir. Um faz a parte de design, outro faz a parte de programação, né, o back-end. Quando eu falo back-end, para quem está entrando agora, poder se situar, desenvolvimento web, ele tem 2 vertentes. O front-end, que é a parte do design, a parte da aparência do site, é chamado de front-end, tá? Então, é a finalização da aparência que aparece para o usuário da internet. E tem o back-end, que é a finalização do sistema que está por trás do site, tá? Que é o que nós vamos fazer no projeto final. Nós vamos unir a parte do front-end com o back-end, e também temos que fazer a documentação desse sistema, tá? Então, pode, por exemplo, um grupo de 4 pessoas. Um vai ficar responsável pela parte do desenvolvimento do back-end, um vai ficar responsável pelo front-end, um vai ficar responsável pela documentação, e o outro fica responsável pela parte gráfica, né? Porque vocês vão ter que criar cartão de visita, criar o logo da empresa, né? Então, é melhor que sejam pelo menos 4. No grupo que tiver 5, pode dividir, que diminui um pouquinho a carga do programador, do desenvolvedor back-end, separa esse grupo aí que vai estar com 5 alunos, o desenvolvedor back-end faz só a parte de programação, e essa outra pessoa, esse 5º integrante, faz só a parte do banco de dados, por exemplo. A divisão fica a critério de vocês, tá? Mas eu já dou essa sugestão, que é para vocês poderem já se organizar, pode mexer na organização do grupo, né?
você começou com uma coisa, de repente você não se identificou muito com aquele campo, você pode negociar com algum outro colega para você trocar. Não tem problema quanto a isso. O que não pode é o grupo ficar deixando as coisas na responsabilidade de outro. Cada um tem que ter a sua responsabilidade, aqui todo mundo é adulto, não tem nenhuma criança aqui, então cada um vai assumir a sua responsabilidade, assumir o papel de que vai fazer o banco de dados, tem que fazer o banco de dados. Edson, eu não sei fazer, me chama que eu vou ajudar a fazer, tá? Eu estou aqui para isso. Já tem a aula lá no meu canal explicando como é que faz, mas vocês vão ter essa aula agora também separado, somente banco de dados, tá? E aí, eu pretendo, na última semana de aula, desse módulo, ensinar vocês, assim como na aula de PHP com SQL, ensinar vocês a linkar o banco de dados que vocês fizeram com a programação em PHP, tá? Que é para vocês poderem, não adianta só saber o banco de dados, você tem que saber linkar, tá? Você tem que dialogar, tá? Senão você não consegue desenvolver o back-end do sistema, ok? Então, como eu falei, vocês precisam definir qual é o sistema que vocês vão trabalhar pelo seguinte, vai ser essa escolha que vai determinar se você vai ter que fazer uma tabela, 2, 3, 4, 5, 10 tabelas, tá? Quais são os tipos de tabela que você vai criar, quais são os dados que vocês vão inserir nessa tabela, tá? Então, vocês precisam definir, primeiro, qual é o sistema. A partir do sistema, bom, vamos ver, eu vou fazer um sistema para uma empresa de informática de assistência técnica. Então, se a pessoa trabalha com assistência técnica, vai ser um sistema onde você vai cadastrar o usuário e você vai fazer a geração de ordem de serviço, né? E você vai ter que registrar tudo que foi feito para esse cliente, tem que ficar registrado. Você, de preferência, é interessante que você não coloque, digamos assim, que você não coloque uma coisa assim isolada, porque senão você vai não vai ter um controle, né, do que esse cliente já fez na sua empresa. Então, é sempre recomendável que você possa construir um histórico do seu cliente. Isso vale não só para assistência técnica, como para loja, para qualquer coisa. Acredito que todos vocês aqui já devam ter tido a experiência de comprar alguma coisa pela internet, né? E quando você tem uma conta, seja no Mercado Livre, Americanas, seja qual for o site de vendas, Magazine Luiza, você tem um histórico de tudo que você já comprou nessa loja, né? Isso é possível porque você cadastra o seu CPF e aí tudo que você comprar com esse login vai ficar registrado lá, e aí você pode ir lá em minhas compras e verificar todos os tipos de compra que você já realizou, tá? Então, isso é extremamente interessante para você poder controlar, né, o histórico desse cliente, se é um cliente assíduo, se é um cliente que só aparece de vez em quando, se é cliente novo, até para você poder, de repente, fazer uma promoção, oferecer desconto para quem é cliente novo, né? Então, tem uma série de situações aí que vai ajudar bastante vocês, tá? Então, primeiro, definir qual é o tema do projeto final de vocês. Eu acredito que os alunos que já vão se formar agora em agosto já devam ter mais ou menos ideia do que vão fazer, né? Porque se não tiver, está errado. Já era para ter pensado, mas ainda dá tempo de pensar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu, Luiz. Fala aí, Zé. Olha só, você deu o exemplo aí de uma empresa, né, que presta serviços aí para o cliente.
E aí Isso. você tem que ter aí um cadastro, né, das pessoas, né, dos clientes que já foram, né, já utilizaram aí o trabalho, as atividades, né, da empresa. Mas aí, dentro desse exemplo aí, a gente pode, no caso aí, vai fazer também um outro banco de dados referente, por exemplo, a peças, que existem empresas que têm peças ali, né, guardadas para ser utilizadas durante o trabalho. Então, essas peças aí no estoque, isso aí também iria entrar ou não necessariamente? Então, o que acontece? Por isso que eu falei que a primeira coisa que vocês têm que fazer é definir qual é o tipo de empresa, qual é o ramo. Por exemplo, nesse caso aí, desse exemplo que você deu, sim, você vai ter que ter, se a empresa trabalha com serviço e com vendas, né, de peças, seja para execução de serviço ou peças no varejo, aí você vai ter que ter também um controle de estoque, além da ordem de serviço, um controle de estoque. Então, na Tá? verdade, tudo aquilo que for utilizado dentro da empresa, e eu estou falando isso porque eu tive um amigo que ele trabalhou com isso também, com informática. Era pequeno, né? Era uma portinha só. Então, ele fazia conserto, manutenção de computadores, mas ele também vendia peças. Ele tinha um estoque de material, até para não perder tempo, né? Às vezes você está com o equipamento ali, até você pedir o material e chegar demora. Então ele tinha esse equipamento que é um material que saía com uma facilidade, uma relativa facilidade, então ele deixava lá no estoque lá. Então, nesse caso, tudo aquilo que fizer parte da empresa, né, em termos de banco de dados para organização, vai ter que ser feito, né? Tem que ser construído. Porque senão não adianta você só gerar a ordem de serviço, como é que você vai controlar o que você tem no estoque? Sim, Né? verdade. Então você tem que ter também, vai ter uma rotina, você pode interligar essa rotina do controle de estoque, por exemplo, no caso dele, que não é vendas, é somente peças para ser vendida para a realização do serviço. Ele não vende peça avulsa, né? Assim, o cliente chega, ele já sabe mais ou menos o que usa mais, o que sai mais, ele já tem as peças ali, o cliente autorizou, ele já troca a peça e já executa o serviço, é isso? Isso, é o estoque que ele tem para fazer. Mas ele tem o estoque, não é para ele vender, é o estoque para ele executar o serviço dele, não é para ele isso? utilizar. Então, ele vai ser um sistema único, tá? Vai ser um sistema único. A única coisa que vai ser feito a mais é que você vai ter uma planilha de estoque, tá? Dentro dessa planilha, você vai controlar tudo que tem lá nessa tabela de estoque, você vai controlar todas as peças, quantidades, valor, né? E aí, você vai ter uma rotina lá, por exemplo, está gerando a ordem de serviço, quando for fechar a ordem de serviço, você vai ter um campo lá com as peças utilizadas. Quando clicar na peça utilizada, ele vai aparecer lá o estoque, e aí você vai marcar, seja por código da peça ou pelo nome da peça, você vai chamar aquela peça ali, botar a quantidade que usou, e o próprio sistema vai pegar a descrição da peça, o valor, a quantidade, e já vai jogar na ordem de serviço ali o que foi utilizado como material para execução de serviços, tá? Então, Dentro desse estoque também eu posso colocar ali um item lá, uma parte lá, para ele também controlar a quantidade de material que está no estoque, né? Porque se acabar, aí então, olha só, quando você colocar na ordem de serviço que uma peça foi utilizada para executar aquele serviço, automaticamente esse sistema já dá baixa na quantidade. Então, se você tem 3 unidades lá de memória, por exemplo, você vendeu uma para realizar o serviço, você já não tem mais 3, você só tem 2 agora. A própria ordem de serviço, quando você colocou lá que você concluiu lá a ordem de serviço, automaticamente tem que ser dada baixa no estoque, né? Aí você pode fazer
na saída, né, do estoque, qual foi a ordem de serviço que está relacionada com essa venda, tá? E aí você vai ter que criar uma rotina também, além da ordem de serviço, você vai ter a rotina de controle de estoque, rotina de cadastro de funcionário, cadastro de cliente, né, relatório. Então, nesse relatório, você vai conseguir tirar um relatório do estoque, o que você tem no estoque. Você vai poder tirar um relatório do cliente. Então, todos os serviços prestados para um cliente X vai sair nesse relatório. Então, é um cliente que está sempre fazendo serviço com você. Você puxou lá pelo nome ou pelo CPF dele, vai aparecer tudo que ele já fez na empresa com vocês. Quando foi a última vez que ele fez. Num tipo de sistema desse, você pode, por exemplo, criar uma rotina para você verificar todos os clientes que não fazem serviço com vocês há pelo menos 6 meses, né? Então, se o cliente está 6 meses sem procurar vocês, tira um relatório e começa a partir desse relatório, entrar em contato com os clientes para ver se ele não quer agendar uma manutenção preventiva, tá? Aí fica difícil, se você é uma empresa que você tem muito cliente, de você ficar olhando um a um, se você não tiver um controle desse por sistema. Quando você é um autônomo, um profissional liberal, que não tem tantos clientes assim, é mais fácil de você controlar, né? Agora, quando você tem uma empresa de informática que você seria interessante você fazer esse tipo de triagem, né? Pode ser feito através de relatório ou você pode gerar uma mala direta, né? Onde o próprio sistema vai disparar e-mails para essa pessoa, lembrando ela que o período que está na hora já de realizar uma manutenção preventiva. Você pode fazer um e-mail padrão, olá, cliente, olá, prezados, passando para lembrar que a sua manutenção está vencida e nos colocamos à disposição para agendar uma manutenção preventiva para para manter um bom funcionamento do seu equipamento, por exemplo. Aí você bota um linkzinho lá com o endereço do site e para ele poder fazer agendamento. E aí vai lá, está disponível. Se você quiser, nesse sistema também você pode botar um calendário, né? Onde nesse calendário, nessa agenda, o próprio cliente pode agendar. Não precisa ele ligar para a loja, ele pode agendar pelo próprio site, né? O próprio cliente pode fazer isso, tá? Então, tem bastante coisa aí para a gente ver e dá para fazer aí umas coisas bem interessantes mesmo. Mas só depende de vocês. São códigos que separam na hora da criação do próprio sistema, são os códigos que separam, né? Você vai ter cada tabela, você vai ter você pode separar os assuntos, né? Tabela por assunto. Então, tem lá cadastro. Então, vou ter uma tabela só de cadastro. Estoque. Vou ter uma tabela só de estoque. Eu vou ter uma tabela de funcionários. Eu vou ter uma tabela de ordem de serviço. E, a partir disso, eu consigo fazer, através da programação, esse tipo de rotinas, né? Onde o programa manipula o banco de dados, pega informação do banco de dados, altera, exclui, inclui, tá? Então, você pode fazer isso, dar baixa no estoque, por exemplo, zerou o estoque, né? Acabou todas as memórias que eu tinha. Como é que eu faço para alimentar de novo? Então, você tem que ter uma rotina de entrada no estoque, entrada de peça. Aí você vai conseguir cadastrar novas peças naquele ali, e aí teu estoque que estava zerado passa a ter X peças, você pode alterar o valor da peça, você tem que ter uma rotina, não só na hora de lançar, né? Eu estou cadastrando novas peças, aí vou botar preço novo.
mas você não pode, eu comprei por X, vou vender por Y, só que no decorrer do tempo, o valor aumentou, né? A peça de informática modifica muito o valor porque é cotado em dólar. Então, oscilou o preço, você precisa ter uma rotina de alterar esse preço, né? Então, tudo isso você precisa dar uma pesquisada, como o Vitor Hugo falou, né? É bom pesquisar em sites já criados, para vocês poderem ter noção do que vocês vão fazer. Se vocês quiserem, vocês podem procurar empresas. É muito comum acontecer isso no turno da manhã, né? Porque o pessoal tem um ano inteiro para correr atrás disso. Então, na verdade, para correr atrás da empresa, ele só tem o primeiro trimestre, né? Mas vocês têm um tempo menor, né, de disciplina, então não dá para cobrar isso de vocês. Mas se vocês quiserem, vocês podem, como o pessoal da manhã faz, eles correm atrás de empresas que queiram desenvolver o site, né? Tem umas que já até tem o site pronto, aí ele só permite que não abre o site para ele ver, mas só mostra qual é o site, o que precisa, e a pessoa vai criar um novo site. E aí depois, no final, ela oferece para a empresa, se a empresa quer ficar com aquele site ou não, se estiver dentro do que a pessoa quer, né, achar interessante, vai conseguir um site aí bom, funcionando de graça. A maioria das vezes a empresa acaba ficando com o site, outras vezes não. E já aconteceu de ser direcionado mesmo para uma empresa e aquela empresa ficar utilizando o site até hoje, né? Tá? Aí só fica a critério de vocês, mas se torna uma experiência mais interessante quando você associa o teu trabalho final a uma encomenda mesmo, né? Porque aí você vai viver a prática. Então, você vai vivenciar o dia a dia de um desenvolvedor, que é correr atrás. Não pense que você ser desenvolvedor, ainda mais se você for freelance ou autônomo, não pense que é só, eu só tenho que saber desenvolver. Não, você vai ter que saber vender teu peixe, né? Você vai ter que saber apresentar o teu trabalho, criar um portfólio, né? Para você poder conquistar novos clientes, senão você vai passar fome. Não adianta você ser um excelente programador. Se você não souber mostrar para o cliente que você não tem como adquirir novos clientes. Então, é interessante que vocês tenham em mente essa visão de que para vocês poderem, se for trabalhar por conta própria, vocês também precisam saber de captar clientes, né? Quando você vai trabalhar como desenvolvedor numa empresa, você não é obrigado a fazer essa parte da venda. Você nem tem contato com o cliente. O máximo que você tem de contato o cliente vai fechar com a empresa. Aí, geralmente, existe uma reunião entre o desenvolvedor e o cliente para o desenvolvedor poder captar melhor as necessidades do cliente e poder explicar, né? Às vezes a pessoa vem com a ideia, né, construída de um determinado sistema e cabe ao programador avaliar se aquela ideia, né, está dentro dos padrões, né, estabelecidos pela internet, né, pela W3C. E aí, se não tiver, você tentar convencer o seu cliente que seria melhor. Vai ter todas as rotinas que ele quer, só que adaptadas para o que é recomendável, né? Questão de segurança, questão de acessibilidade, de aplicabilidade. Tem as questões também legais em relação à inclusão, né? Muitas empresas agora estão sendo obrigadas a atualizar o seu sistema porque são sites que não são inclusivos, né? O que seria isso? É um site que não se preocupa com pessoas com baixa visão, com pessoas, com cliente que tem perda de visão total ou parcial, pessoas que não ouvem. Então,
a pessoa ela tem problema auditivo, aí precisa ter, dependendo, né, se teu site tiver anúncio, alguma coisa, você precisa também pensar em libras, né? Então, tudo isso você precisa verificar, mas isso aí a gente vai falando no decorrer do tempo. Isso não vai ser cobrado essa parte da inclusão não vai ser cobrado no projeto final, porque, claro, quem puder, quem quiser acrescentar, seria perfeito, maravilhoso, né? Até porque não dá muito trabalho, né? Você só vai incluir ali um link, né? Na verdade, seriam 2 links, um para Velibras e um para o DOSVox, que é um sistema que faz a leitura de página. Então, você clica ali no DOSVox e aí tudo que a pessoa... Mas, geralmente, quem tem problema de visão já tem esse DOSVox instalado no computador. Até porque, para ele poder acessar esse botão, se ele não tiver esse sistema, ele não consegue navegar, né? Mas, pelo menos, o Velibra seria interessante colocar. Edson, o DOSVox não tem no Windows? Já não vem no Windows? DOSVox? Aquele que você clica, ele fala o que você está digitado ali? Sim. Isso é da Microsoft, né? Da Microsoft tem no pacote Office, ele tem como é que se diz? Como se você estivesse narrando, ditando, né? Isso. Ele vai... Né? Sim. Mas aí é o contrário, né? O DOSVox, ele faz as 2 funções. Você fala e ele escreve para você, e você também pode colocar para ele fazer a leitura da página. Entendeu? Por exemplo, você tem um texto para ler da faculdade, ou então aqui do curso, e aí a pessoa tem problema de visão, não consegue ler, aí ela pega e aciona o DOSVox, e aí ela fala o nome do arquivo, aí o próprio programa procura o arquivo e começa a fazer a leitura, né? E aí você não precisa pressionar nada, é só você ir falando. Pausar a leitura, aí ele pausa. Aí você fala continuar a leitura, ele continua. E aí voltar para a primeira página, voltar para a página anterior. E ele vai fazendo, vai correspondendo aos seus comandos de voz. Entendeu? Então é bem interessante. Mas geralmente quem tem problema de visão já tem esse sistema no seu computador. É mais o Velibras que é mais cobrado, né? O Velibras ele é bem mais cobrado em relação aos sites, contraste, né? Então, você pode estar aumentando, tem a opção de você colocar 2 botõezinhos para aumentar ou diminuir a fonte para pessoas que têm baixa visão, mudar a cor do fundo do site por causa do contraste. Então, também tem essa opção que você pode estar disponibilizando, né? Não é 100% obrigatório. De aumentar a letra seria interessante, mas de mudar a cor, às vezes fica um pouco complicado porque o site utiliza as cores da empresa, né? Por exemplo, você querer que a Casa e Vídeo não utilize o amarelo, ou a Lojas Americanas não utilize o vermelho. Então, fica uma coisa que é praticamente impossível ela aceitar fazer esse tipo de mudança, né? Então, tem essa questão. Tá? Perguntas? Na criação de um site ou algum sistema de banco de dados, o HTML ele é um recurso viável ainda ou não? Sim. A parte de formulário é toda feita em HTML. Né? A gente vai utilizar bastante HTML. Que o HTML ele é utilizado para fazer o front-end, né? Que é a parte da aparência. Então, tanto você vai utilizar para fazer a aparência em si, como ele vai funcionar como uma interface de interação, né, entre o homem e a máquina. Então, você precisa entrar com informações
você utiliza o formulário. Você precisa pegar uma informação, você também vai usar o formulário, porque, por exemplo, você quer consultar o histórico de um cliente. Aí você pode colocar o nome do cliente, pode pesquisar pelo CPF do cliente, pelo e-mail do cliente, pelo telefone do cliente. Tá? Então, tudo isso você, para entrar com esses dados, para que o programa possa atender a sua requisição, você precisa de um formulário para interagir. Tá? Então, com certeza, nós vamos usar bastante HTML, CSS, JavaScript, que é para vocês poderem também dar uma dinamizada nas aulas, nos sites, tá? Para não ficar só aquele site estático. Então, a gente pode estar... Até porque, não sei se vocês já repararam, é muito comum, atualmente, você pegar aquele site que tem um menu, conforme você vai clicando nos botões do menu, ao invés de ele mudar de página, a página rola, né? Então, você clicou lá no último botão do menu, ele vai lá para o final da página, aí você vai lá, fez o que tinha que fazer, você vai lá em cima no menu, e o menu fica estático, né? Aí você vai lá em cima no menu, bota para a página inicial, ele volta lá para o topo de novo, e assim sucessivamente. Tá? Então, dá para fazer isso, e aí a gente utiliza o JavaScript para fazer essa rolagem. Você pode colocar alertas, notificação, também é bem interessante você utilizar. Você pode utilizar o WordPress para você facilitar a tua vida aí na hora de criar. Você pode, não tem problema, eu não me importo que vocês façam uso de bibliotecas prontas, template pronto, não tem problema quanto a isso, tá? A única coisa que eu recomendo, tanto para vocês quanto para o pessoal da manhã, cuidado na hora de usar template pronto, tá? Por quê? Digamos que você pega um template pronto lá no Bootstrap, né? Você utilizou algum construtor de site. E aí não foi você que, entre aspas, não foi você que fez, né? Foi a plataforma que fez para você. E aí você vai me apresentar o site, e aí eu identifiquei que o teu site está com baixo contraste, né? Isso é muito comum de acontecer, porque eu tenho vários problemas de vista, então, para mim, tem que ter contraste, senão eu tenho dificuldade de ler, né? E aí eu vou sugerir que você troque a cor ou troque o tom. Não precisa necessariamente você trocar a cor, mas você pode ter a necessidade de trocar o tom, né? Então, você tem um tom que está muito escuro com a letra muito escura. Então, você não tem contraste quase nenhum. Então, você pode manter a mesma cor, só mudar o tom dela, botar mais claro um pouco para dar contraste. Ou mudar a cor da letra, para você poder gerar um contraste. Aí, por que eu estou citando esse exemplo? Porque quando é muito comum de alunos que pegam um template pronto, esses templates eles são construídos de uma forma diferente do que nós estamos acostumados a fazer aqui no curso. Então, o cara tem dificuldade de mudar, né? E aí, o intensivão de Canva, e aí a pessoa vai lá e não consegue fazer a alteração que foi solicitada. E quando chega no dia da defesa, toma, perde ponto, né? Então prejudica aí a nota do projeto final. Então, fora os conflitos que essas plataformas muitas das vezes geram, né, com o seu back-end, né? Eu já tive um caso, foi até o ano passado, de um aluno que ele fez tudo certinho, o back-end dele estava perfeito. Só que aí o que ele fez? Ele fez primeiro o back-end para depois fazer a parte de layout, né? Aí, ele, em vez de fazer o layout ele mesmo, ele quis aproveitar um layout retirado do Bootstrap. E aí começou a dar os problemas.
porque quando ele linkava o front-end, que não tinha sido feito por ele, com o back-end feito por ele, parava de funcionar. Aí ele tirava o front-end, deixava aquele HTML cru, né, só para exibir o resultado, funcionava perfeitamente. Voltava com a aparência, parava de funcionar. E aí foi bem complicado de resolver o problema dele, porque ele cismava em fazer o uso daquele código, só que ele não sabia resolver o problema, né? Então, como eu falei, vocês podem utilizar. Só que, se você está utilizando a biblioteca do Bootstrap, você tem que se garantir a você saber manipular essa biblioteca, tá? Para não perder muito tempo. Às vezes você perde mais tempo manipulando a biblioteca para você achar tudo que tem que fazer e alterar. Às vezes você perde muito mais tempo fazendo isso do que você criando o site do zero. Tá? Eu sempre aconselho a utilizar essas bibliotecas como referência. Tá? O que seria isso? Pegar lá o código e alterar? Não, referência não é isso. Referência é você olhar, se basear, achei esse modelo interessante, vou construir o meu modelo parecido com esse, mas você construiu o seu modelo. Aí sim, você tem todo o controle do que precisa ser mudado, e aí facilita bastante a sua vida, né? Porque se não tiver, dá esses problemas. Tá? Mais alguma pergunta? Em relação a essa parte? Não? Tranquilo? Bom, acho que tem 3 alunos novos, né? Que é o Gabriel, o que mais? É o Gabriel, Daniel e o que mais? Gabriel, Daniel, acho que são esses, né? Bom, enfim. Pois é, Gabriel, vai se preparando que eles estão sempre presentes na aula, porque esse horário, vocês vão reparar, todo dia, toda aula, quem é novo aí, o pessoal que é antigo já está acostumado, mas quem é novo, vai ver que toda aula, quando dá 8 horas, é a hora da merenda deles, eles começam a latir. Aí, se prepare para aturar aí os cachorros latindo. Peço desculpa aí pelo inconveniente, mas infelizmente é uma coisa que não dá para controlar, né? Essa pandemia aí pegou a gente de surpresa. Mas, enfim, tirando os latidos, vamos dar seguimento aí à nossa aula. Nós vamos... então, eu vou simular aqui com vocês uma situação em que nós precisamos cadastrar uma informação, tá? Primeiro, antes de nós partirmos para isso, para o pessoal que é novo, tá? Que não teve aula de linguagem de programação 2, que foi PHP, eu preciso que vocês instalem no computador de vocês um desses 2 computadores, um desses 2 programas, Champ ou WAMP Server. Preciso que vocês instalem um desses 2 programas, tá? Esse programa, ambos, né? Existe um outro também, que é o ACE-PHP, mas ou você pode instalar individualmente, mas eu não gosto muito do ACE-PHP porque ele trava muito. E individualmente dá muito trabalho para você instalar, tá? Então, você tem essas 2 opções, que são as opções que são mais fáceis de instalar e esses são finais, tá? Por quê? É através desses programas que nós vamos utilizar, desse programa, um desses 2, e também para você rodar PHP, você precisa de um desses 2 emuladores, né? Então, dentro isso aqui, na verdade, é um pacote de programas, onde você tem o Apache, que é o servidor utilizado para rodar o PHP, e você tem uma SQL,
né, que é o banco de dados que nós vamos utilizar para o projeto. Então, preciso um desses dois. Você escolhe ou um ou outro, tá? Eu utilizo aqui nesse computador aqui, eu utilizo o Champ, tá? Mas, por exemplo, eu tenho um outro computador que eu também utilizo o AMP Server. E os dois funcionam super bem, tá? Então, aí você escolhe qual que você quer utilizar para você poder fazer a instalação e conseguir aí, então, criar o seu banco de dados, as suas tabelas, tá? Para a gente poder dar início aí na nossa construção. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu vou criar aqui um arquivo em branco. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Quando eu compartilho a tela, minha câmera some, tá? Então, para quem é novo aí, que não está acostumado, vai sumir minha imagem, mas vocês vão escutar minha voz além dos latidos. Então, vamos lá. Digamos que eu queira criar uma rotina de cadastro que vai ser armazenado no banco de dados. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso, além de definir o nome do banco de dados, digamos que eu crie um banco de dados. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar mais fácil vocês lerem. Professor, só esqueceu de iniciar a gravação. Não, está gravando. Ah, tá gravando. Tá bom. Acho que eu coloquei antes de você entrar na sala. Está gravando desde o início. E também estou gravando aqui no meu computador. Então, vamos lá. Digamos que você queira criar um banco de dados chamado de aula. Tá? Então, meu banco de dados vai se chamar aula. Já vou adiantando uma dica. Eu costumo, não é uma regra, tá? Mas eu costumo utilizar tudo relacionado ao banco de dados em letra minúscula. Por quê? O MySQL e o PHP, eles são case sensitive. O que é isso? Eles fazem distinção de letras maiúsculas de minúscula, tá? Então, se você cria um banco de dados aula com a inicial maiúscula, na hora de estabelecer a conexão com esse banco, se você utilizar tudo minúsculo, ele não vai reconhecer o banco de dados, tá? A mesma coisa quando eu for fazer um tipo, uma condição na hora de fazer uma consulta ou fazer uma gravação no banco de dados com condição, eu preciso colocar no campo exatamente igual ao que foi criado no banco de dados, senão ele não consegue localizar e aí vai dar erro de condição booleana, tá? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Aí criei o banco de dados aula, agora eu preciso criar as tabelas. Tá? Preciso criar as tabelas. Então, digamos que eu queira criar uma tabela aí para fazer um cadastro, né? Então, posso criar uma tabela chamada cadastro. Tá? Dentro dessa tabela cadastro, vou colocar aqui até um hífenzinho aqui, só para distinguir que isso é uma tabela. Dentro da tabela cadastro, eu vou precisar colocar os campos. Quais são os campos que eu vou utilizar, tá? Então, primeira coisa, sempre for criar a tabela, primeira coisa que você tem que fazer é levantar quais são os dados que serão utilizados na tabela. Edson, depois que eu fizer a tabela, eu não posso alterar? Pode. Você pode alterar. Você pode acrescentar mais campos, você pode tirar campo, você pode alterar os campos. O problema é, você criou a tabela, você começou a utilizar o banco de dados, começou a gravar informações ali, e aí depois você
percebeu que você esqueceu um determinado campo. Você pode acrescentar esse campo na tabela, não tem problema nenhum. O único problema que ele vai gerar é que todos aqueles registros daquele ponto para trás, esse campo Professor? vai registrar. Oi? Desculpa interromper o senhor, é que a Júlia mandou no chat que não tá aparecendo alguma coisa para ela. Não está aparecendo para você, Júlia? Peraí, eu vou tirar o compartilhamento e vou colocar de novo, tá? Tirei o compartilhamento. Agora eu vou compartilhar de novo. Esse agora foi. Agora que chegou a tua mensagem que você conseguiu ver. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, você precisa pensar, né, o que você vai colocar na tua tabela, que, como eu estava dizendo, se você criar sua tabela, começou a gravar seus dados, tudo direitinho, e surgiu a necessidade de você acrescentar mais um campo, você vai conseguir acrescentar, só que esse campo não vai surgir efeito, ele vai até aparecer nos registros anteriores, mas ele vai aparecer com valor 0. Tá? Por quê? Porque ele não existia na época que aquele registro foi criado. Então, automaticamente, ele atribui valor 0 para esses campos. Tá? Aí, só a partir do próximo cadastro que for feito, que vai aparecer a informação que deveria aparecer ali. Tá? E aí, para você não ter esse tipo de problema, é sempre bom você pensar o seu banco de dados antes. Tá? É o que a gente está fazendo aqui. Né? Estamos aqui pensando, agora, nesse momento, quais são os dados que eu preciso colocar num cadastro. Né? Então, quais seriam esses dados? Né? Primeiro, nós podemos chamar de registro, tá? Ou ID. Tá? É muito comum na programação você utilizar esse termo ID. Tá? O registro pode ser utilizado também, mas é mais comum você encontrar campos dessa forma aqui, ID. Né? ID de identificação. Tá? Então, nós precisamos dessa identificação do usuário. Assim como vocês têm aí na escola, vocês não têm o número da matrícula de vocês? Esse número da matrícula de vocês, ele é gerado pelo próprio banco de dados. Não é a pessoa que está fazendo a sua matrícula que gera a tua matrícula. O próprio banco de dados gera essa matrícula para vocês. Tá? Então, vamos lá. ID. Que tipo de campo é esse? Tá? ID, geralmente, nós trabalhamos com números. Tá? Nós temos várias modalidades de campo. Você tem campo onde você vai armazenar letras e números. Tá? Você tem campos que você vai armazenar, como o caso do ID, somente números. E pode acontecer, por exemplo, um cálculo de média, você precisa armazenar números com vírgula. Tá? Existe campo que você vai utilizar data, horas, imagem, tá? Então, tem vários, um texto muito longo, então você tem vários tipos de campo, tá? No nosso caso aqui, na ID, nós vamos trabalhar com números inteiros, tá? Então, vai ser vai ser um campo do tipo int, tá? De inteiro, vou botar o inteiro aqui entre parênteses. Tá? Mas o nome do campo é o que está do lado de fora, int, tá? Próximo campo, para tirar esse ponto e vírgula para não confundir a cabeça de vocês. Próximo campo
que eu vou criar vai ser o campo nome. Aqui ele está colocando inicial maiúsculo porque eu estou usando o Word, tá? Então, quando eu der espaço aqui, automaticamente ele já vai colocar ali como letra maiúscula, tá vendo? Então, mas geralmente eu utilizo tudo minúsculo. Campo nome, você vai utilizar letras. Então, você vai usar o campo, o tipo de campo varchar, tá? E você precisa especificar o tamanho, tá? O tamanho, aqui no nosso caso, do ID, nós deixamos vazio, tá? Vazio. Por que a gente deixa vazio? Você não sabe quantos registros você vai colocar, tá? No caso do nome, você vai especificar o tamanho vazio. Aqui no caso do nome, o tamanho, em algumas versões do MySQL aparece como tipo, tá? E não tamanho. Você vai colocar uma quantidade, esse tamanho é a quantidade de caracteres que serão utilizados que esse campo vai ter capacidade de armazenar. Por exemplo, se eu colocar aqui o tamanho do campo nome vai ter 5. Então, vão ser só 5 posições. Então, só pode colocar um nome de até 5 letras. Se eu colocar que será 50, eu só posso armazenar até 50 caracteres, incluindo os espaços, tá? Então, passou de 50, a pessoa pode até digitar lá 60 caracteres. Ele só vai gravar os primeiros 50. O restante ele vai ignorar, tá? Então, por isso... Dentro do champ ou é na IDE? Nós vamos fazer isso através do phpMyAdmin, tá? Que é uma das ferramentas que vem dentro do Champ ou do AMP Server. Tá? Aqui, nesse momento, a gente só está pensando nos campos. Mas se eu quiser, eu consigo colocar tudo numa IDE, converter numa IDE. Sim. O Champ e o AMP são IDEs, né, que nós vamos utilizar para fazer tanto a parte da execução do PHP quanto a parte do banco de dados. Eu só não parti direto aqui para a IDE para o pessoal que está começando agora poder ter caso não tenha noção dessa parte de programação de banco de dados, ele possa visualizar o que tem que ser feito primeiro antes de você partir para lá. Depois que você já adquire uma certa experiência em programação, em banco de dados, aí você já pode pular essa parte aqui, você pode partir direto para a interface e já criar direto. Você já vai de cabeça criando, tá? Mas aí, agora no começo, eu gosto de dar essa dica de você botar no papel, não precisa ser no Word, você pode fazer à mão, pega uma folha de caderno, um caderninho, bota do lado do computador e você vai anotando de lápis ou de caneta quais são os nomes dos campos, o nome da tabela, quais são os tipos de dados que vocês vão utilizar, tamanho, e assim sucessivamente, tá? Um outro item aqui do ID que eu esqueci de colocar é que ele vai ser auto-incremento, tá? O que é auto-incremento? Como o próprio nome diz, o próprio banco de dados vai incrementar, tá? Ele vai incrementar o número. Então, você não vai controlar esse número. Quem vai controlar vai ser o próprio banco de dados. Número 1, 2, 3, 4. Cada vez que você cadastra um usuário novo, ele gera o número automaticamente. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Então, digamos aqui que eu cadastrei meu milésimo usuário, meu milésimo cliente. Então, ele já automaticamente ele gera o número 1000. Eu tenho 10.000. Automaticamente ele vai aumentando o tamanho aqui do
da quantidade de campos, tá? Então, aqui no varchar, você só vai colocar, aqui no nome, você só vai colocar o nome do campo, o tipo varchar, tamanho, né? Eu gosto de colocar para nome pelo menos 80 caracteres. Por quê? 80 caracteres é um tamanho bom para nome, porque tem pessoas que têm um nome extremamente grande. Eu tenho um aluno na parte da manhã que ele tem um nome composto, né? Que por exemplo, que nem tem o José Luiz aqui na turma, ele, Gabriel Vitor, Vitor Hugo, então são nomes compostos, né? Então ele tem um nome composto e ele tem mais 4 ou 5 sobrenomes. Então não dá para colocar o nome dessa pessoa em 50 caracteres, tem que ser mais. O nome dele é bem extenso. Então tem essa questão. Então 80 caracteres para nome é um bom tamanho, tá? Além do nome, nós precisamos, por exemplo, do endereço, né, da pessoa. No banco de dados não pode colocar cedilha nem acento, tá? E também não pode colocar espaço, por exemplo, endereço do aluno. Isso aqui o banco de dados não aceita. Não pode ter esse espaço aqui, senão dá erro, tá? Então, geralmente, o endereço a gente não precisa especificar de quem é o endereço, né? Então, endereço... Aqui eu estou dando 2 pontos só para diferenciar o nome do campo para o tipo, tá? O tipo também vai ser varchar. E aí, o tamanho, esse eu preciso que seja bem maior, né? Porque tem alguns endereços que são bem extensos, porque tem... você tem complemento, você tem nomes de ruas que são bem grandes. Onde eu moro mesmo, a rua é bem grande. São 4, é um nome composto e mais 2 sobrenomes. Então, bastante caracteres para digitar. Ainda tem número da casa, número... são 2 casas, né? Aquelas casas geminadas, então tem casa 1, casa 2, então você ainda tem complemento. Então é interessante você colocar aí pelo menos 200 caracteres para nome, tá? Aí você tem uma margem boa aí, se precisar, abrevia um pouquinho. Além do endereço, nós temos aí bairro, a mesma coisa, varchar, tamanho. Bairro você já pode diminuir, pode botar 50. Cidade, também vou colocar 50, também vai ser varchar. Estado, varchar, tamanho. Aí o estado, você pode fazer de 2 formas. Você pode utilizar uma quantidade maior. Por isso que você precisa pensar o teu código antes de criar o banco de dados. Por quê? O estado você pode fazer de 2 formas. Você pode colocar o nome por extenso, mas você não é obrigado. O estado permite que você utilize a sigla, né, que são só 2 caracteres. Aí você vai escolher que tipo de interface você vai utilizar. Por exemplo, eu nos meus formulários, eu já procuro fazer um código, né, separado, às vezes até junto mesmo, onde eu coloco aquela caixinha de seleção onde aparecem os nomes, as siglas do estado, né, Rio de Janeiro RJ, São Paulo SP, Bahia BA, Minas Gerais MG e assim sucessivamente, né? Então, eu costumo já deixar essa caixinha de seleção pronta, então eu só preciso de 2 caracteres, 2 posições, né? Só vou trabalhar com 2 caracteres.
Se você for trabalhar por extenso, aí você coloca lá também 30, tamanho 30, que vai atender bem, tá? Aí você entra as outras informações, como CEP. Aí, no caso do CEP, eu vou utilizar aqui como varchar, pelo seguinte, vou explicar o porquê. Ó, vou dar um exemplo aqui de endereço de CEP. Vou digitar aqui em cima. Digamos que a pessoa mora no CEP 21.000/000. Então, nós temos aqui, ó, 5 caracteres, mais o hífen, mais 3. Então, nós temos um total de 9 caracteres, tá? Então, vamos usar o tamanho de 9 caracteres. Se você for utilizar a máscara e nessa máscara você também acrescentar o ponto, aí você tem que aumentar para 10. 10 caracteres. Ok? Bom, isso aqui foi só para a gente ter uma ideia do que nós vamos precisar, tá? Telefone, e-mail. E-mail também é bom você colocar um campo bem grande, tá? O telefone, o que acontece? Tem muita gente que me pergunta, Edson, telefone eu coloco baixar ou eu coloco número? O que acontece? Se você sabe que a informação que você está pedindo ali, ela nunca vai ser utilizada para efetuar cálculos, como é o caso de um telefone, você pode colocar como varchar. O varchar ele vai aceitar qualquer tipo de caractere, tá? Então, na dúvida, utiliza o varchar, tá? Então, por que eu vou utilizar o varchar aqui? Porque, primeiro, que eu não vou utilizar para fazer... nenhum tipo de cálculo. E segundo, que telefone eu vou estar utilizando parêntese para separar o DDD. Eu vou estar utilizando o hífen para separar o prefixo do final do telefone, né? Então, eu tenho aí, ó, digamos que, ó, 21, tracinho, eu vou botar lá o número, dou um espaço, 999, vou botar o meu aqui, que é... Então, olha quantos caracteres eu tenho aqui, ó. Só do telefone com hífen, eu já tenho 10 caracteres. Mais um espaço 11, e eu tenho mais 4 aqui. Então, tem um total de 15, tá? 15 caracteres, contando com espaço, tá? Então, eu vou pegar e vou colocar aqui dentro, então, 15 caracteres. Ele vai me permitir 15 posições, né, a serem gravadas, tá? E excessivamente, RG, CPF. O CPF é a mesma coisa. São 11 dígitos. Só que se eu contar os pontos, são 2 pontos e um hífen, tá? Então, preciso ter 14 posições, porque senão, quando você colocar a máscara, ele não vai funcionar, tá bom? Então, vamos lá. Desculpa, abri aqui o arquivo errado. Vou agora executar aqui o XAMPP. Aqui nesse computador eu trabalho com XAMPP. Então, é esse arquivo aqui, ó, XAMPP Control Panel, tá? Que é o painel de controle do XAMPP. Clicar em abrir. Então, ele vai estar aqui, ó, esse aqui é o painel de controle do XAMPP. Pode ver que eu tenho aqui, ó, eu só vou utilizar nesse momento esses 2 arquivos aqui, ó, o Apache, tá? Que é para rodar o PHP, e o MySQL, que é para poder rodar o banco de dados, tá? Então, eu vou dar Start nesses 2 primeiros, ó, dê Start e dê Start. Eu tenho que esperar ele aparecer aqui as portas, tá? Ó, o MySQL já está rodando, já apareceu as portas, agora estou esperando o PHP aqui, tem que aparecer aqui também porta 80. Aí, ó, apareceu porta 80, então está funcionando já estou com o PHP e o banco de dados rodando, tá? Agora, como é que eu faço, no caso do XAMPP, para poder criar meu banco de dados? Bom, tá aqui, ó, MySQL,
é só vir aqui na direção do lado do stop aqui, clicar em admin, tá? Vou clicar em admin, automaticamente ele vai abrir o meu navegador, tá? O seu navegador padrão que tiver especificado aí no teu Windows. No meu caso aqui, o meu é o Google Chrome, então ele abriu aqui uma guia nova e abriu aqui o banco de dados, tá? O PHP-MyAdmin, tá? Aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui todos os bancos de dados que eu já criei. Então, tem aula 2, aí tem um banco de dados aqui de um site que eu fiz, um banco de dados para esqueci senha, e aí tem uns que já esse performance chama também. Então, tem outros aqui, tem banco de dados teste. Vou ensinar vocês, lá eu tinha colocado aula, tá? Mas eu vou botar um outro nome aqui, porque eu já tenho banco de dados aula, tá? Então, como é que eu faço? Eu tenho duas formas de criar o banco de dados. Eu posso vir aqui, ó, clicar em novo, tá? Ou eu posso vir aqui em base de dados, que vai dar a mesma coisa, tá? Aí aqui eu vou colocar o nome da minha base de dados, ou banco de dados, depois eu vou clicar em criar, tá? Se eu clicar no novo, ele vai abrir a mesma página, tá? Então, tanto faz você clicar aqui em novo ou clicar em banco de dados, que vai dar no mesmo. Então, eu vou criar um banco de dados chamado aula, _BD. Então, vai ser aula de banco de dados, tá? Quando eu quero separar, eu tenho que utilizar o underline para fazer essa separação. Não pode ter espaço, tá? Vou clicar em criar. Ó, a base de dados foi criada, está aqui, ó, aula BD, tá? Então, criei meu banco de dados aula aqui, aula BD, tá? E aí se eu clicar agora em cima do meu banco de dados, aula BD, ele vai dizer, ó, nenhuma tabela encontrada na base de dados. E aí me dá a opção de criar tabela, tá? E aí, para criar a tabela, eu vou dar um nome e a quantidade de campos que eu vou utilizar nessa tabela, tá? Então, nós tínhamos combinado lá que o nome da minha tabela vai ser cadastro. Aqui, cadastro. E aqui eu preciso informar um número de colunas. Aí nós vamos voltar lá para o Word e contar quantas colunas nós vamos utilizar. Então, aqui, só com essas informações que nós já temos, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas, tá? Então, eu volto lá para o PHP-MyAdmin e vou aumentar aqui. Eu posso digitar direto aqui, 8, apago o 4, coloco 8, ou eu posso usar aqui a setinha para baixo, diminui, setinha para cima, aumenta. Aí, 8 campos. Vou clicar em executar. Quando eu clico em executar, ele vai abrir essa página aqui para mim, onde eu tenho agora o espaço para criar. Então, está aqui, ó, em cima você tem o cabeçalho, nome, é o nome do campo que você vai criar, tipo, é o tipo de informação que você vai armazenar, por padrão ele entra tudo como int, e depois você vai alterando. Tamanho / valores é a quantidade de caracteres que serão permitidos armazenar em cada campo, tá? Predefinido, aí você tem aqui algumas informações, você pode especificar qual é o tipo de predefinição, null, ou seja, campo nulo, ou corrente timestamp. Esse corrente timestamp, ele pega a data e a hora daquele exato momento que o banco, que foi registrado aquela informação, tá? Então, no nosso caso, a gente vai deixar como nenhum. Aqui em agrupamento, a gente não precisa mexer. Em atributos, também não vamos mexer nisso agora, tá? Aqui, se é nulo, eu vou estar especificando se ele vai aceitar campo nulo ou não. Eu não vou aceitar campo nulo. Aqui é para especificar se eu vou utilizar uma chave primária, tá? Que vai acontecer, mas eu não preciso colocar, por quê?
quando nós vamos utilizar, lembra que nós estamos criando, o primeiro campo que nós vamos criar vai ser que campo? Está lá na nossa listinha lá. Ó. Então, nós temos aqui, ó, primeiro campo, ID, que vai ser do tipo int, tamanho vazio, e nós vamos marcar o autoincremento. Então, vamos voltar lá no banco de dados e vamos criar ID, é o nome do campo, o tipo é int, tamanho vou deixar em branco, e eu vou vir aqui agora e vou colocar, ó, a underline i significa autoincremento, tá vendo? É só você posicionar o mouse em cima que ele dá ali a resposta, abre o balãozinho lá, autoincremento, tá? Então, eu vou marcar essa opção. Quando eu marcar essa opção, automaticamente ele vai gerar aqui um índice e vai marcar o primário, tá? Ou seja, o que é isso, esse primário? Ele está dizendo que esse campo é uma chave primária. O que é uma chave primária? É a chave por onde o teu banco de dados ele é indexado, tá? Então, e a chave primária, ela é única, não pode se repetir. Então, se você colocar o ID como chave primária, toda vez que você coloca autoincremento, ele automaticamente atribui, quer ver, ó, vou marcar aqui, ó, carregando, automaticamente ele colocou como índice primário, tá? Por quê? Porque a ID não pode ser repetida, eu não posso ter 2 alunos com a mesma matrícula, senão vai dar problema, né? A mesma coisa acontece aqui no banco de dados. Mas eu posso, por exemplo, digamos que eu não tenha ID na minha coluna, na minha tabela, e eu quero colocar o nome, que será o próximo campo, como chave primária. É só vir aqui e colocar como chave primária e vai funcionar perfeitamente. Tudo que tem chave primária não se repete. Então, se eu colocar o nome como chave primária, se a pessoa digitar o nome igualzinho digitou da primeira vez, ele vai dar erro, não vai armazenar, porque vai dizer que tem 2 nomes iguais. Tá? Então, não aconselho colocar chave primária no nome, porque pode acontecer, você não sabe quem é que vai estar usando seu computador, seu sistema, então pode acontecer de ter homônimos, são pessoas que têm um nome idêntico, tá? A gente pode achar assim, mas isso é muito raro. Pior que não, é mais comum do que você imagina. Eu mesmo, eu sou nascido e criado em Bangu, e no mesmo bairro que eu nasci e me criei, tem uma pessoa com o mesmo nome, sobrenome idêntico, o mesmo nome, e mora no mesmo bairro. Então, olha que coincidência. Então, é mais comum do que parece ser, tá? Então, nome não é recomendável você utilizar como chave primária. Uma coisa que você pode utilizar como chave primária é o CPF da pessoa. Nem RG é aconselhável, tá? Porque RG tem um número muito grande de órgãos que expedem RG, né, a identidade. Então, não é recomendável você botar ele como primário, porque se a pessoa tiver RGs parecidos, né, mas de órgãos diferentes, você também vai impedir que essa pessoa possa se cadastrar no site, tá? Então, ou campo ID ou CPF seria o recomendável para você colocar como chave primária, tá? Então, nome, nós vamos utilizar o varchar. Então, quando você abre aqui, você vê aqui os tipos, ó, inteiro, varchar, que é letras e números, text, que é para você colocar um texto longo, tá? Date, que é para você armazenar datas. Aí tem outros modelos aqui que você pode estar verificando aqui quando você posiciona o mouse em cima, ele já te dá a diferença, tá? E um que nós vamos utilizar bastante é esse aqui, ó, float, que é para utilizar números com vírgula, tá? Nós vamos utilizar muito? Int, varchar, date e float. São os campos, os tipos de dados mais comuns de se utilizar, tá? Timestamp, se você quiser colocar
que o banco de dados registre a data e hora que a pessoa acessou o teu site, né? Quando, por exemplo, a pessoa fez uma prova e aí você quer deixar registrado no banco de dados a hora que a pessoa concluiu a prova. Então, você pode estar utilizando isso. Então, no nosso caso aqui, nós vamos utilizar o varchar. O tamanho, nós colocamos 80 e não precisa mexer em mais nada. Próximo campo, nós vamos chamar de endereço, no caso, endereco, né, sem cedilha. Vai ser também do tipo varchar e o tamanho vai ser 200. Então, vamos lá. Endereco, do tipo varchar e o tamanho 200. Próximo campo vai ser bairro. Já tinha colocado com inicial maiúsculo, tá vendo? E aí depois, eu estou colocando tudo em minúsculo, eu coloco como inicial maiúsculo, quando eu for fazer a programação, vai me dar problema. Eu posso estar consultando, né? Posso abrir o PHPMyAdmin e consultar, mas não é interessante você ter que ficar toda hora abrindo o banco de dados só para verificar como é que você escreveu. Você colocando tudo em minúsculo fica mais fácil. A chance de você errar é menor. Bairro, vou botar 50. Estado. Aliás, cidade. Também varchar. E 50 também. Agora nós temos aqui para armazenar o estado. Aí você tem as opções, né? Vai ser do tipo varchar, só que aí você tem a opção de colocar 2 caracteres para você botar somente a inicial, ou você pode colocar aí 30 caracteres, caso você queira armazenar o nome do estado por extenso, tá? Se você quiser deixar 30 aqui, colocar as 2 opções lá, ou aí você, na hora do formulário, você opta o que você quer fazer, tá? Nós temos agora o CEP, não é isso? Deixa eu só confirmar. CEP e depois o telefone. Então, CEP eu também vou colocar do tipo varchar. E nós vamos utilizar aqui 10 caracteres para poder contar o ponto e o traço. E, por último, o telefone, tá? Que vai ser também do tipo varchar. Eu vou colocar 15 caracteres para considerar os parênteses, o espaço entre o parênteses e o prefixo do telefone, mais o hífen que separa o prefixo do final. Tá? Não tem mais nada para armazenar, só clicar em guardar. E aí eu já tenho a minha primeira tabela do meu banco de dados aula BD criado. Se eu clicar aqui no cadastro, na tabela cadastro, ele vai dizer, ó, MySQL não retornou nenhum registro, tá? Significa que a minha tabela está vazia, não tem nada aqui registrado ainda, tá? Então, isso aqui é só para vocês poderem ver como é que se cria uma tabela, tá? Os tipos de informações que são criadas, que você precisa. Então, aqui, ó, tá aqui a sequência direitinho, ó. Do jeito que eu coloquei lá, é a sequência, fica aqui registrado, ó, ID, nome, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, telefone, tá? Essa sequência é extremamente importante, tá? Tanto a sequência como o nome dos campos são extremamente importantes para que você possa... a sequência é importante para você gravar no banco de dados, inserir dados no banco de dados, e o nome dos campos é importante para que você possa estabelecer uma consulta com filtro, um relatório com filtro, para que você possa fazer uma alteração no banco de dados, para que você possa fazer uma exclusão no banco de dados. Então, você precisa saber o nome do campo certinho. Então, por isso, essa minha preocupação
eu aconselhar, coloca tudo em minúsculo, não coloca espaço, evita nome composto, para você não ter dificuldades na hora de você fazer a sua programação, tá? Mas, independente se você gravar, conseguir guardar de cabeça ou não, você vai ter sempre o recurso de abrir o PHPMyAdmin e consultar lá qual é a sequência que está aqui certinha, qual foi o nome que você utilizou, tá? Para você poder criar. Agora, diga, Gabriel Vitor. Não, enquanto o Gabriel não fala, você achando que seu nome era grande, Vitor Hugo, sobre o registro de dados em sites e outros lugares, eu entendo que hoje em dia os dados são, sim, mas há alguma utilidade a mais para as empresas, além de conhecer seu cliente, melhorar suas estratégias de venda? Então, sim, você também, esses dados, ele não serve só para você ser uma estratégia de vendas ou para você conhecer o seu cliente. Também serve para você estabelecer segurança para o seu site, né? Pode ver que a maioria dos sites, principalmente sites de vendas, você só consegue efetuar uma venda se você estiver cadastrado na plataforma, tá? Por que isso? É uma questão de segurança, né? Para quem você vendeu, como é que você fez para você o endereço daquela pessoa, até para você manter um histórico, né, desse cliente. Amanhã depois esse cliente precisa reemitir uma nota fiscal, está lá registrado no teu banco de dados, então você tem como reemitir para ele, né, uma cópia dessa nota fiscal. Então, tudo isso é interessante para você dar não é só para conhecer, né, e não só por questões de segurança, mas também uma questão de SAC, né, que é o atendimento, serviço de atendimento ao cliente, o pós-venda. Né? Então, você precisa ter essas informações do seu cliente para que você possa acompanhá-lo no pós-venda. Então, garantia, apresentou problema, estou com dificuldade de instalar, não está funcionando, e aí você consegue ter todas as informações, qual foi o modelo que a pessoa comprou, comprou, né, quando é que foi entregue. Então, tudo isso você tem registrado ali, isso vai facilitar muito a sua vida em relação... Já pensou, a pessoa liga para você, hoje em dia a gente quer tudo para ontem, né? E aí você liga para o saque, seja qual for a empresa, e a empresa tem que ficar procurando esses dados, porque não está ali no sistema ali de uma forma clara. E aí você, que empresa bagunçada, desorganizada. Então, para que isso não ocorra com seus clientes, você vai fazer um banco de dados que seja extremamente útil, né? Que seja claro, que seja objetivo, que permita armazenar o máximo de informações possíveis para que você possa ter esse tipo de triagem do seu cliente de uma forma mais efetiva. Tá? E enquanto à importação, você pode tanto importar quanto exportar. E você pode usar, sim, o formato XLS, tá, do Excel. A única coisa que você tem que ter cuidado é o seguinte, você coloca nesse arquivo do Excel, tem que ter somente o campo, nome do campo, os dados, né, separados por coluna, né? Então, por exemplo, ID, aí vai aparecer aquele númerozinho do lado do nome da pessoa, a ID. Só que aí, no caso, a ID, por exemplo, é autoincremento. Então, se você pegar e importar com aquele número de ID, você não pode ter autoincremento, senão vai dar problema. Aí você vai ter que excluir a ID daquele banco de dados, ou então você tira o autoincremento, importa, né, para você poder
utilizar, por exemplo, digamos que eu pegue aqui a relação de alunos dessa turma, né? Eu quero importar do Excel para o meu banco de dados, e já vai vir com o número de matrícula de vocês, então não preciso criar um ID, já tem ali, eu utilizo a matrícula como ID, e aí eu não preciso botar auto-incremento, tá? Mas aí só pode ter o nome do campo e os dados, tá? Então, se você tem ali nome, matrícula, nome, sei lá, endereço, telefone, e-mail, então tá tudo lá. Primeira linha vai ser o nome do campo, tá? E da segunda linha em diante já tem que ser dados. Se você tiver uma linha em branco, ele vai criar um banco, um registro em branco, vai criar um campo em branco, e aí depois, para você organizar isso, dá uma dor de cabeça do caramba, tá? Então, só tem que ter cuidado na hora de importar. Você tem que, antes de importar do Excel, você tem que trabalhar essas situações, tá? Deixar somente a primeira linha, somente como cabeçalho, né, o nome dos campos. Não pode ter coluna oculta, então confere se a sequência está direitinha, A, B, C, D, E, tá? Tem que estar na sequência certinho, e aí para cada coluna, um nome de campo e os dados embaixo, tá? E aí você consegue importar que funciona direitinho, ok? Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Pode ser da matéria, do que a gente falou até agora. Pessoal aí que entrou novo, tá difícil? Ou nem tanto? Hein, pessoal? Precisa aí do feedback de vocês para poder, na próxima aula, a gente avançar mais. Tá difícil? Tá dando para acompanhar? Eu acho que o pessoal não sabe nem o que perguntar, Edson. O que vocês acharam aí? Tá muito difícil? Tá muito fácil? Não, tá tranquilo. Eu achei tranquilo. Mas já tivemos Tranquilo. essa aula, né? Não, você, utilizando o PHP MyAdmin, é extremamente fácil, né? Só depois você praticar para você poder assimilar todas essas informações. Tem que só praticando, né? Então eu vou fazer passar alguns exercícios de prática para vocês, tá? Quero começar a trabalhar logo com isso. Legal. Só praticar mesmo. Com certeza, Vitor. O teu controle é muito bom mesmo. E depois que vocês começam a fazer a programação e vocês começam a armazenar as informações no banco de dados, te motiva mais a programar, né? Porque assim, você vai, faz o programa, executa, aí tudo aquilo que você fez depois, quando você termina, foi embora, o processamento de dados foi excluído, quando você desligou o computador, e é aquilo que meio que te frustra um pouquinho, porque assim, perde um pouco o sentido, né? Você fazer um código lá, grandão, tem maior trabalheira, e para quê? Para depois o dado ser mandado embora, ser perdido? Então, isso, muitas das vezes, dá meio que uma frustrada no aluno. E eu percebo que quando começa a trabalhar com banco de dados, que ele começa a ver que aquilo que ele fez ficou armazenado, que ele não perdeu, geralmente o aluno se sente mais motivado a fazer mais coisas, a pesquisar mais, a interagir mais tanto com a linguagem quanto com o banco de dados. Então, é bem interessante. E principalmente quando ele percebe que ele pode fazer o banco de dados dele em um computador e exportar ele para outro computador. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele pode andar com o banco de dados dele no pendrive, ou no e-mail, ou no driver dele na nuvem. Então, é bem tranquilo de você exportar, e importar também é bem tranquilo, tá? Bem fácil. Então, você pode tanto exportar e importar somente a tabela,
quanto você também pode fazer isso com o banco de dados como um todo, tá? E aí você consegue tirar aí a maior proveito disso. É claro que o ideal é que você, quando a gente fala de PHP+admin, quando a gente fala de MySQL, você está falando de programação de banco de dados para o web, né? Então, se você está trabalhando com programação para o web, o ideal é que você não precise estar exportando nada, porque você vai estar com o teu site hospedado na internet, né? Então, é bem interessante essa prática para vocês poderem aprender também, né, a questão da hospedagem. Não adianta você ser um exímio programador web se você não sabe hospedar. Tá? É claro que não existe uma receitinha de bolo, porque cada provedor de hospedagem, que a gente chama de host, cada host, ele trabalha com interface diferente. Então, o princípio é o mesmo, mas aí muda a interface, aí você às vezes fica meio perdido no começo, tá? Mas depois você se encontra porque você sabe o princípio, você sabe o básico. Então, de um provedor de hospedagem para outro, muda um pouco, às vezes, a nomenclatura, muda um pouquinho a interface onde você vai, que nem PHP+admin, que aí você vai, entra aqui, clica ali para você fazer tal coisa, isso muda um pouquinho, né? Mas é que nem rede social, né? Você tem um jeito de trabalhar no Facebook, outro jeito de trabalhar no Instagram, outro jeito de trabalhar no Twitter. Então, você vai se ambientando e acaba perdendo essa dificuldade com o passar do tempo, tá? Mas é sempre importante vocês hospedarem o site enquanto informação, para que quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês não tenham essa dificuldade de fazer hospedagem, tá? Então, eu vou, no final do projeto final de vocês, eu costumo, assim, ensinar a fazer a hospedagem do site de vocês, tá? Não dá para ensinar totalmente, porque, a não ser os grupos que queiram, por exemplo, eu vou fazer por exemplo, digamos que algum de vocês aí, um grupo, alguém especificamente, vá desenvolver o próprio site para sua empresa. Eu quero trabalhar com assistência técnica, já vou montar meu site com o meu sistema para assistência técnica. Aí vale a pena vocês reservarem um domínio, né, que é o nome do site, e uma hospedagem, que é para você poder armazenar hospedar o teu site, né? Aí sim eu posso te auxiliar, te orientar para você fazer desde do upload, né, que é carregar o teu site na nuvem, quanto a fazer o apontamento para o teu site. Tá? Não adianta só você criar o domínio. Que nem eu tenho meu site lá, que é o epsinfo.com.br. Não adianta eu só ir lá no registro.br e alugar esse site, registrar ele para mim, esse domínio. Eu preciso apontar lá no registro.br em qual site de hospedagem ele se encontra. Senão, eu vou digitar lá o meu site e ele vai dar, como aconteceu essa semana, eu recebi uma mensagem de um ex-aluno que ele está trabalhando na empresa e aí eles desenvolveram um site, alugaram a hospedagem, só que não estavam conseguindo fazer o site funcionar. Aí eu falei, vocês precisam entrar lá no site do registro.br e fazer o apontamento do DNS do site de hospedagem. Então, é só ir lá no site de hospedagem, verificar qual é o DNS, né, o primário e secundário do DNS, anota, vai lá no registro.br e faz lá o apontamento do DNS. Aí você coloca o DNS master, DNS slave, pronto. Salvou dentro de meia hora, entre meia hora e 2 horas, até 2 horas, né? Tempo de propagação. O que é propagação?
toda vez que você publica alguma coisa na internet, ele precisa ser propagado pelas, digamos assim, pelas centrais de operações, como nós temos o registro.br, aí você tem o registro.com, .net, então você tem vários tipos de domínios, né? Digamos assim. Então, você precisa esperar o tempo do registro.br atualizar em todos esses bancos de dados. Se o registro.br atualiza o seu banco de dados a cada 2 horas. Então, se você der sorte de você efetuar o apontamento meia hora, 15 minutos antes da atualização, daqui a 15 minutos está funcionando. Acabou de atualizar, aí eu fiz depois, aí vou ter que esperar aquelas 2 horas para poder o meu site começar a aparecer. Senão eu vou digitar o endereço do site e vai dizer que o arquivo não foi localizado, o site não foi localizado, porque ainda não houve a propagação, tá? Então, mas é bem tranquilo de fazer, bem divertido, porque você faz o negócio aqui, aí você acabou de hospedar, aí você fica meio na dúvida, assim, será que não é porque eu estou executando do próprio computador que eu hospedei? Aí tu vai no celular, vai lá, navega pelo celular, aí aparece no celular também. Aí, poxa, aí você vê que você acabou de... Aí depois que já está o endereço propagado, você acabou de atualizar aqui pelo computador, se atualiza aqui a página no celular, na mesma hora já aparece lá a atualização. Então, assim, é uma coisa bem legal, bem satisfatória de você ver o resultado, né? É bacana. Eu, pelo menos, eu curto bastante essa parte aí do desenvolvimento web, essa parte do banco de dados, de você deixar tudo armazenado. Eu acho bem interessante. Tá? Agora eu vou abrir para perguntas aí e comentários. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar, sugerir? Ninguém, tá todo mundo calado hoje, então, o pessoal tomou vacina ontem, tá todo mundo meio borocochô. Isso é bom, ideias para o projeto é excelente, tá? Procurem anotar, tá, Vitor Hugo? Anota as ideias, porque a gente está na empolgação, aí tu pensa o negócio, às vezes é uma ideia bacana, legal, só que aí você acaba entrando em outro assunto no meio e você esquece essa ideia. Então, já pega e já vai anotando aí as ideias que você teve, passa para o papel, né, para você poder amanhã lembrar de tudo. Show, isso aí. Bloquinho de notas aí para você ir registrando tudo que vai passando na sua cabeça. Perfeito. Tá? Então, minha tela ficou preta aqui do nada. Então, o que eu vou pedir para vocês? Já irem pensando, até para o pessoal aí que é novo, né, que entrou agora, quem já tem uma certa noção de informática ou pode entrar lá no canal e assistir todas as aulas, o curso de vocês está praticamente todo lá, tá? Então, qualquer pessoa que entrar nesse canal acaba sabendo aí a mesma coisa que vocês vão saber, porque fica aberto lá, então todo mundo tem acesso a essas informações. Então, você vai poder adiantar o seu estudo, né? E aí quando chegar no dia da disciplina, você já sabe o que vai cair, já vai estar sabendo. Então, você pode praticar, né? E já estudando, e querendo, já pegando a noção, principalmente se você conseguir fazer pelo menos desenvolvimento Web 1 e desenvolvimento Web 2, que são as disciplinas que dão base para você criar pelo menos a parte do layout, você consegue já ajudar, né, a entrar em algum grupo e participar do projeto. Mesmo que você não consiga, não sei programar ainda, mas pelo que eu vi, desenvolvimento Web 1 é fácil.
Se tiver alguém aí mais antigo para me ajudar, eu consigo fazer. E aí você já entra num grupo e já vai fazendo aí o projeto final de vocês. Não dá para quem entrou agora fazer o projeto, montar um grupo só de iniciante. Aí não vai conseguir fazer. Mas se você, cada iniciante, entrar em um grupo de veterano, consegue aí participar do projeto final e já se livra dessa nota. Já vai estar aí mais... Já vai fazer o restante do curso aí já tranquilo, porque o projeto final já... e isso também absorve mais, porque aí você vai estar vivenciando, né? E principalmente vai ter uma pessoa ali que já está no finalzinho do curso, que vai poder estar te ajudando, te auxiliando ali, e isso permite com que você aprenda mais rápido, né? O aprendizado se torne mais efetivo, né? Então é bem interessante, tá? Mais alguma pergunta? Ninguém? Bom, faltam só 5 minutinhos. Fala, Vitor Hugo. Ô Edson, antes do Vitor Hugo falar, eu tô pensando em formar um grupo aí, mas aí, pra gente iniciar esse trabalho aí, a gente tem que se reunir, né, com uma carnezinha na brasa, uma cervejinha, que aí melhora, a gente até tem umas ideias boas, né, depois disso. Pois é. Verdade. Confraternizando sempre rolam as ideias boas, né? Deixa eu ver aqui do Vitor Hugo. Conheço uma empresa que tem um site muito HTML. Sim, pode ser. Pode ser. Ele tem um site estático, sem back-end, né? Aí você vai poder fazer. Aí, primeiro você pode atualizar o layout também e colocar um sistema por trás. Perfeito. A ideia é essa. Tá? É até ainda mais proveitoso do que você pegar um site do zero, porque ambos são válidos, né? Mas vocês vão pegar muito serviço desse tipo que o Vitor Hugo deu de exemplo aí. Uma empresa que tem só uma homepage, né? Só uma paginazinha aí básica, só para que a gente chama de site informativo, né? Não tem nenhum tipo não tem nenhum tipo de interação com o usuário, e aí o cara começa a ver que o site está começando a dar retorno, ele começa a querer acrescentar mais coisas, começa a querer vender pelo site, começa a querer que o usuário possa entrar em contato com ele, e aí ele precisa de um desenvolvedor para poder fazer essa atualização. Então, a gente pega bastante serviço aí de atualização do site também. Aí, ó, quem quiser, o Giovanni já está aí se oferecendo aí, disposto a ajudar, né? O Giovanni, apesar dele ter entrado agora no último módulo, ele já é aluno da escola, né? Já fez o primeiro e segundo ano. Então, toda essa parte de LP2, desenvolvimento web 1 e 2, banco de dados, ele já estudou. Então, é só colar ele ajuda aí. Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, podemos finalizar. O Edson, o bom no grupo do Giovanni é que pode finalizar lá em Cabo Frio, né? Pois é, né? Ainda tem essa vantagem Finalizar aí. o projeto lá. Fazer a reunião lá em Cabo Frio. Né? O difícil é chegar lá. Pois é. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Nossas aulas serão somente às quintas-feiras. Isso, perfeito, Vitor Lucas. Dá uma olhada aí lá no canal. Tem bastante coisa lá, dá para vocês já adiantarem bastante coisa da formação de vocês e contribuir aí para o projeto final. Se vocês levarem a sério, tiverem tempo para estudar pelo canal,
vocês conseguem, mesmo que entrou agora, já consegue fazer já consegue fazer o projeto final. Só entrar num grupo aí que já dá para colaborar. O Edson, esse projeto vai ter que ser apresentado quando? Em agosto. Em agosto, início de agosto, meado de agosto, final Ainda não de agosto. marquei a data, né? Mas a princípio deve ser meado de agosto para vocês terem ou no início ou no meado de agosto, porque se alguém ficar reprovado no projeto final, tem mais uns 15 diazinhos aí de prazo para poder corrigir o que tem que corrigir e apresentar de novo. Não, a minha preocupação é a seguinte, como essa semana que vem agora, eu vou estar tem provas, vou finalizando o TCC, eu particularmente eu não vou nem olhar nesse material agora. Eu vou só olhar depois, aí sim, eu vou começar a pensar nisso aí, ok? Aí por isso que eu estou pensando aí o tempo aí para fazer isso, para acelerar isso aí. Entendi. Tá, ok. Dia de universitário é difícil, é verdade. Não é mole, não. Tá bom, gente. Quem quer falar mais alguma coisa? É só isso. Só isso? Então, fechou, então. Bom, boa noite para todos, bom descanso e até a próxima aula. Ô Edson, tchau, depois gente. eu queria te perguntar um negócio. Quando você terminar a gravação, eu te pergunto lá um negócio lá. Tá? Beleza, estou parando aqui a gravação, mas